Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar esta reflexão na liturgia da palavra de hoje pelo final do Evangelho. Isso que eu proclamei no final, que é a ordem do Senhor. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide a todo mundo e anunciai a toda criatura. É uma ordem do Senhor. É uma ordem dada pelo Senhor não somente aos 11 apóstolos, não somente aos discípulos ali que estavam seguindo também, as mulheres que estavam também seguindo Cristo, e aqueles que seriam os seguidores nos primeiros séculos. Não, o Senhor dá essa ordem a todos. E aí, como a mensagem não é uma mensagem apenas para um tempo, mas a mensagem do Evangelho, ela se estende a todas as gerações, ela ultrapassa qualquer tempo e chega até nós no dia de hoje. Essa mensagem é para nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida e olha para nós e diz: Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, a quem você encontrar. E o Senhor, veja bem, o Senhor vai nos dar tudo o que é necessário. Antes mesmo dele nos chamar e dar a ordem de ir anunciar, ele já nos deu dons, talentos, que nós precisamos garimpar aqui dentro e achar esses talentos e dons. Mas veja bem, quando nós aceitamos o convite do Senhor e aceitamos essa ordem dada por Ele, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar ainda mais do que Ele já nos deu. Vai dar a força do Espírito, mas vai nos capacitar a cada dia a esse anúncio. Porque nós só somos os anunciadores. É Ele que é a palavra, é Ele que vai fazer tudo. Nós só somos apenas os instrumentos. No Evangelho, nos mostra anunciadores do Evangelho, alguns que o próprio Cristo, os primeiros anunciadores a receber essa ordem do Senhor de ir anunciar, e nós vemos também destinatários dessa mensagem que não aceitaram, não acreditaram. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro. Veja, foi a primeira pessoa a receber essa ordem do Senhor do ide e anunciai. Maria Madalena, aquela que foi ao sepulcro de madrugada. E o Senhor disse: vai e anuncia aos meus, aqueles que eu escolhi, que eu ressuscitei. Madalena fez o quê? Aceitou o convite e foi anunciar. Mas ao chegar aos apóstolos, aos 11, que foi o que aconteceu? Eles não acreditaram nela. Não acreditaram que o Cristo ressuscitou e não acreditaram na mensagem que Maria Madalena anunciou. Depois Jesus aparece a 2, que são os 2 discípulos de Emaús que estavam voltando de Jerusalém, tristes, abatidos, derrotados, porque viram o Cristo ser crucificado e morto.
Jesus apareceu para eles ao partir do pão, eles acreditaram, o coração ardeu, e eles foram anunciar também aos 11 que eles tinham visto Cristo ressuscitado. E a palavra fala no Evangelho, não quiseram acreditar. Os 11, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu, todos aqueles que, Tiago, os 11 que estavam trancados, com medo de serem presos, de serem mortos, não acreditaram nem em Maria Madalena, não acreditaram nos 2 discípulos que iam para Emaús. E aí Jesus foi preciso aparecer para eles, para que eles acreditassem. Por fim, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam comendo, e repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza dos corações, porque não tinham acreditado naqueles em quem ele mesmo pediu para anunciar. Aqui destaca um ponto que gera dificuldade para nós que anunciamos o Evangelho: a falta de fé das pessoas. A começar dos próprios anunciadores, a começar do próprio que vos anuncia, que também tem uma fé pequena. Como o Senhor disse, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúscula, nós moveremos montanhas, faremos grandes coisas. Mas a primeira dificuldade para nós que anunciamos o Evangelho é a falta de fé dos destinatários do anúncio. Daqueles que o Senhor diz, ide a todo mundo, a todos os povos. A falta de fé que se alastra no nosso mundo. Cada vez mais cresce o número de opções de coisas, de opções de diversas crenças. E o Evangelho, aquela que é a mensagem da salvação, vai se tornando, aos poucos, uma opção entre tantas opções que tem no mundo. Ide anunciai ao mundo, a todos os povos. Mas o Evangelho, por causa, às vezes, da descrença dos próprios anunciadores, o Evangelho vai se tornando uma opção entre outras. Vai perdendo a força por causa daqueles que deveriam anunciar com eficácia. Na primeira leitura, nós temos outra dificuldade do anúncio do Evangelho. Aqueles que não querem acolher de nenhuma maneira. E aqui, na primeira leitura, os doutores da lei, os chefes dos doutores, os anciãos, os fariseus, os escribas, aqueles próprios que levaram o Cristo a ser crucificado, eles não querem acreditar de nenhuma maneira e querem, ainda mais, apagar a imagem, o nome do Cristo, o nome do Evangelho. Então, ao passo que nós temos a dificuldade daqueles que não acreditam, daqueles que a fé está se esvaindo, inclusive até próprios anunciadores do Evangelho, nós temos aqueles que acabam sendo os inimigos do Evangelho, aqueles que querem apagar o Evangelho, que não querem que o anúncio do Evangelho seja expandido. Meus irmãos, o que fazer para que o Evangelho seja anunciado como a verdadeira mensagem da salvação? O que nós devemos fazer? O que fazer para que as pessoas acreditem nesse anúncio que o Cristo falou, o Cristo pediu aos apóstolos, e aí foi se alastrando, Paulo anunciando a todos o mundo conhecido naquela época, depois vieram os apologetas, depois também os mártires naquele tempo, os santos, e até chegar aos nossos tempos. O que nós devemos fazer para que essa mensagem do Evangelho não perca o crédito? O que fazer? Tem um detalhe no Evangelho que é essencial para que o anúncio seja eficaz. É a figura, como eu já falei aqui, a figura daquele que anuncia. Os anunciadores, nós que anunciamos. E aqui nesse momento o próprio padre que está anunciando. E aí todos que receberam essa ordem do Senhor do ide anunciar o Evangelho. Quem nós estamos anunciando? O que nós estamos anunciando? Será que é a mensagem verdadeira? Será que nós estamos anunciando verdadeiramente o Cristo? Quando vemos hoje se multiplicando os anunciadores do Evangelho, muitos que fazem do anúncio do Evangelho um comércio, outros que fazem do anúncio do Evangelho um meio de promoção pessoal. Ao invés de anunciar o Cristo, anunciam a si mesmo, com a fachada de que estão anunciando o Cristo. Claro que no Evangelho de hoje, Maria Madalena, os 2 discípulos de Emaús, anunciaram da devida forma. Escutaram
O ide do Senhor que pedia para eles anunciarem, foram e anunciaram. Fizeram o que deveriam fazer. Mas tem um detalhe no final do Evangelho que é essencial. Veja, os apóstolos só acreditaram quando Jesus apareceu para eles. Claro que não deveria ter acontecido isso. Mas esse detalhe nos traz algo muito importante, para que nós que recebemos esse chamado do Senhor um dia, para que nós que escutamos sempre o Senhor, ide, anunciai, que é eficaz. Aqui está o segredo do anúncio. Quando as pessoas, ao olharem para mim, verem mais o Cristo do que algo de mim mesmo. Eu vou repetir isso. A eficácia do anúncio do Evangelho está quando as pessoas, ao olharem para mim, anunciador, para você que anuncia, onde você está nesse momento. Quando as pessoas, ao olharem para mim, para você que anuncia o Evangelho, que escutou esse ide anunciai, ao te olharem, verem mais Cristo do que você mesmo. Claro que aqui eu quero recordar que todos nós somos frágeis, temos fraquezas, limitações, pontos fracos, temos pecado. Mas aqueles que são chamados e que têm o desejo ardente de, mesmo na fraqueza, serem santos, que mesmo caindo, mas se levantam logo e buscam a santidade, buscam ser perfeitos, ser santos, mesmo em meio às fraquezas e limitações. Porque é quando nós somos fracos, já dizia Paulo, que o Cristo se mostra em toda a sua força. Veja, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que somos fracos, frágeis, limitados, pecadores, é aí que o Cristo se mostra em mim, nesse ser frágil e pecador, ele se mostra na sua força. Quando nós reconhecemos toda a nossa fraqueza, mas reconhecemos que somos anunciadores desse Evangelho, aí o Cristo vai refletir em nós com uma verdadeira força. E não somos nós que somos fortes, mas Ele que é forte em nós. Não somos nós que somos santos, mas é Ele que é o santo que dentro de nós vai nos transformando em santos. É Ele que é o santo. E quanto mais nós nos parecemos nele, daí a santidade que é dele vai aparecendo em nós. E daí, quanto mais as pessoas olham para nós, verem no nosso sorriso, o sorriso e a alegria daquele que tem o Cristo como centro, daquele que tem a fonte da alegria no Cristo que está dentro, reinando aqui dentro. Daí o nosso sorriso vai refletir o sorriso do Cristo. O nosso olhar não vai ser o meu olhar, às vezes imperfeito, impuro, que olha às vezes para as pessoas, às vezes com desejo de posse, de possuir. Mas quanto mais nós buscamos deixar o Cristo ser o centro e o tudo dentro de nós, o nosso olhar vai ser o olhar do Cristo. E aí nós vamos entender por que o olhar de Cristo causava tanta eficácia. Por que o olhar daquele homem, do Cristo, convertia apenas de olhar para uma pessoa? As pessoas se apaixonavam pelo Cristo somente pelo seu olhar. É porque não era um olhar que ele queria atrair para ele mesmo. Não, ele queria atrair para salvar, para levar a salvação. Então, quanto mais buscarmos deixar o Cristo ser tudo em nós, como eu disse, o nosso sorriso vai ser o sorriso e a alegria do Cristo. O olhar vai ser aquele olhar que conquistava para a salvação. As nossas atitudes serão as atitudes do Cristo. Aquele Cristo que ia e falava uma palavra e salvava. Falava algo e conquistava. Vem e segue-me. E aquele vem e segue-me causava tão grande coisa dentro das pessoas que recebiam essa mensagem que as pessoas se levantavam imediatamente e seguiam. Só lembrar de Mateus, estava na coletoria de impostos. O Cristo olhou para ele e o amou e disse apenas uma frase: vem e segue-me. E aquele homem largou tudo e seguiu. Aqui eu poderia citar inúmeras situações do Evangelho,
do olhar de Cristo, do falar, às vezes de uma pequena atitude do Cristo, que aquilo gerava salvação. As pessoas precisam ver nas minhas ações as ações de um Deus que é amor. Amanhã temos o grande domingo da misericórdia. Será que as pessoas, ao olharem para mim, estão percebendo a misericórdia do Cristo? Será que as pessoas, ao olharem para mim, estão tendo a experiência do Deus que é misericórdia, daquele Deus que vai atrás daquele que se perdeu, daquele pastor que vai atrás da ovelha perdida, do pai que espera a volta do filho aos seus braços como filho pródigo? Será que as pessoas, ao olharem para mim, que sou chamado a ser anunciador do Evangelho, anunciador do Cristo e, consequentemente, anunciador do seu amor e da sua misericórdia, estão fazendo realmente a experiência do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia, do Deus que salva? Quanto mais eu busco os aplausos para mim, quanto mais eu busco que as pessoas sejam atraídas para mim mesmo, eu vou perdendo na minha vocação. A mensagem não vai tendo crédito, não vai tendo frutos. Existe uma luta que é travada dentro de nós. Lembre-se, todos nós, chamados de seres humanos, criaturas criadas por Deus à sua imagem e semelhança, mais frágeis, mais pecadores, todos nós temos uma luta que é travada dentro de nós, contra uma autossuficiência, contra um querer aparecer, contra um querer ser reconhecido, ser aplaudido. E é isso que nós devemos lutar dentro de nós. Nesse tempo que, ao mesmo tempo que se multiplicam os anunciadores do Evangelho, nas redes sociais, nós vemos muitas pessoas querendo anunciar o Evangelho, e a internet, as redes sociais ajudam muito e tem um bem para isso. Mas nós devemos ter o cuidado de que nós não sejamos os protagonistas do anúncio. Nós não podemos ser o protagonista do anúncio, mas é o Cristo. Não podemos esquecer que não somos nós a palavra, não somos nós o verbo, mas é o Cristo. Não somos nós não somos o Messias, mas nós somos os precursores. Como João Batista, como ele diz que eu diminua e que ele cresça, eu não sou o Cristo, eu sou apenas o anunciador, a voz que clama no deserto. Nós somos apenas a voz, mas a palavra, o verbo, a mensagem é o Cristo e não nós. Quando eu penso somente em mim, quando eu penso somente na minha reputação, eu serei um grande candidato a um dia negar o Cristo. Quanto mais eu penso em mim mesmo, na minha reputação, eu sou um grande candidato a negar o Cristo como Pedro negou antes da paixão. Meus irmãos, quanto mais eu diminuir, mais Cristo crescerá. Quanto mais eu deixo Ele ser o condutor, o centro, quanto mais eu cresço na dependência dEle, mais Ele se torna grande em mim. Quanto mais eu reconheço que eu sou pequeno, o Cristo se torna gigante em mim. Quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, como Paulo fala, mais a força dele é grande em mim. E aí ele se torna um gigante. Quanto mais, como eu falei, eu reconheço que eu sou apenas o precursor, quem é o Messias é o Cristo, daí o anúncio vai tendo uma eficácia. Quanto mais eu reconheço que eu sou apenas a voz, o instrumento, e Ele é a palavra, e Ele é o verbo, a mensagem vai tendo eficácia. Quanto mais eu reconheço que eu não sou o Salvador, mas que apenas anuncio o Salvador, daí a mensagem vai tendo eficácia. Daí eu farei a experiência que Pedro e João fizeram, os milagres que aconteceram por meio deles, na primeira leitura, esse anúncio. Daí nós reconheceremos e entenderemos o que Paulo fez no anúncio, o que os apologetas fizeram nos 2 primeiros séculos da igreja, defendendo a fé, não a sua reputação, mas sem medo da sua reputação anunciavam o Cristo, o que os mártires fizeram, o que os santos fizeram. Eu só serei alguma coisa quando eu reconhecer que Ele é o eu sou. Eu só serei algo quando Ele for verdadeiramente, como no Antigo Testamento o Cristo falou, o eu sou. Gaste forças, use dos dons, talentos que Deus te deu.
Use de tudo aquilo que Deus te der. Gaste suas forças, suas energias da melhor maneira. Anuncie o Evangelho da melhor maneira, com a palavra, com a música, com a criatividade, com o que Deus te der. Mas sempre lembrando que nós não somos os protagonistas do anúncio, mas é Ele. Nós somos apenas os instrumentos. Veja, na primeira leitura, para terminar, não mostra mais aquele Pedro que negou 3 vezes. Pedro ainda tinha medo da sua reputação. Por isso que há pouco tempo antes desse fato de Pedro aqui, que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos fala, esse Pedro sem medo algum, mas há pouco tempo atrás, Pedro teve medo da sua reputação. Uma mulher chegou para ele e disse: você é seguidor do Cristo? E ele: não sou, não conheço esse homem. E daí perguntaram de novo, ele negou, o outro perguntou, ele disse, jurou e praguejou, dizendo: eu não conheço, eu juro que não conheço esse homem. Pedro estava pensando em si mesmo, com medo de ser morto, com medo da sua reputação, de ser reconhecido como alguém que estava junto daquele que estava sendo crucificado. Mas nesse momento da primeira leitura, olha o Pedro e João ali do lado, dizendo para aqueles que diziam: neguem o Cristo, não falem no Cristo. Julgais vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Veja o Pedro, que há pouco tempo teve medo. Medo da sua reputação, medo de muitas coisas, de ser morto. Ele diz: eu não deixarei de anunciar. Cabe a nós obedecermos a Deus que fala aí de anunciar, e não a vós que nos pedem para nos calarmos. Não podemos nos calar diante do Deus que nos pede para anunciar. E um detalhe interessante, veja, os chefes do sacerdote, anciãos e escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução, e eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Até os próprios fariseus, escribas, olhavam para Pedro e João e reconheciam que não eram eles que estavam falando, aquelas atitudes não eram as atitudes deles, mas porque eles eram seguidores do Cristo. Até eles reconheciam isso. Meus irmãos, que vejam nas nossas atitudes, no nosso modo de viver, que somos do Cristo. Quando as pessoas olharem para nós e dizer: eles são de Cristo. Por quê? Porque existe algo que não é deles, mas é uma força que vem do alto. Como Pedro e João, não era deles aquela força, aquela audácia, mas vinha do alto. Que as pessoas não se apaixonem por nós, mas se apaixonem pelo Cristo. Que as pessoas não queiram estar conosco, mas ao se aproximar de nós, queiram se aproximar do Cristo. Que façam fã-clube não para nós, mas por Cristo. Que as pessoas, ao olhar para nós, vejam tão somente a imagem do Cristo. Como eu disse no início, a eficácia do anúncio vai ser gerada e vai ser eficaz o anúncio quando as pessoas, ao olharem para nós, para o nosso olhar, o nosso sorriso, as nossas atitudes, ver pouco de nós e muito dele. Quando eu reconhecer que eu não sou e que ele é o eu sou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.